Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Açucareto. Aqui falamos de educação em diabetes, de como você pode controlar sua diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter sua vida normal. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e nossa aula de hoje é sono e diabetes. Problemas no sono descontrola a diabetes? Ou você pode controlar essa diabetes dormindo? O que você acha? Esse é o nosso tema de hoje. Esse tema é agradecimento a Maria de Lourdes, que é inscrita aqui no canal, e um dos vídeos ela comenta sobre o problema no sono que ela tem. Diz que gosta muito das explicações sobre diabetes tipo 2 aqui do canal. Muito obrigada, Maria de Lourdes. E diz que tem problemas no sono, que toma medicação para dormir, mas ainda não consegue dormir direito. E tem várias preocupações. Algumas coisas deixam ela muito preocupada no dia a dia. Então, esse vídeo, Maria de Lourdes, é para tentar te ajudar de alguma forma. E saiba que o seu comentário, ele acaba ajudando outras pessoas também, né? Que assim a gente vai se comunicando aqui pelo canal, pelos vídeos, pelas aulas aqui, tanto do YouTube, do Facebook. E assim a gente vai construindo a finalidade do canal, que é chegar a essa educação em diabetes em você que tem diabetes tipo 2, para te ajudar a controlar ou para te esclarecer mais sobre o assunto diabetes, para te ajudar a controlar essa diabetes. Então vamos lá para o nosso diabetes e sono. Problemas no sono fazem descontrolar a diabetes? Já imaginou controlar a diabetes dormindo? Você gostaria disso? O assunto, ele é um tanto até inusitado, curioso em algumas partes, mas de extrema importância. Sono para qualquer um, ele é muito importante. Ele faz parte da nossa vida. Não tem como a gente ficar vários dias sem sono. Gera muito prejuízo. E na diabetes não é diferente. O sono na diabetes, para quem tem diabetes, ele pode ajudar a controlar essa diabetes dormindo, assim como problemas no sono, a falta dele, pode aumentar a tua vontade de comer doce, aumentar a sua fome no dia a dia. Então, assim como pode te ajudar a controlar a diabetes dormindo, pode também descontrolar essa diabetes. E a gente vai discorrer sobre esse assunto em toda essa aula. Então, a minha intenção aqui é que você saia dessa aula e aprenda a controlar a diabetes dormindo. Para saber mais sobre diabetes e não perder mais nenhum vídeo sobre diabetes tipo 2, já te inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, mas faz isso agora, senão depois você esquece. Saber desse assunto sobre diabetes e sono, o que vai te ajudar em quê? Além de você saber sobre pontos principais do sono, fisiologia do sono, que eu vou te falar aqui, você vai sair dessa aula hoje querendo olhar para você, querendo consertar alguns pontos da sua vida para você dormir melhor e assim controlar mais fácil controlar essa diabetes dormindo literalmente. Então, olha só a importância de tudo isso. Além de saber de sono, você vai aprender a olhar para você e possivelmente vai começar a identificar pontos que você pode dormir melhor se você tiver problema de sono. E se você não tiver problema de sono, você vai se esforçar para que esse sono de qualidade seja uma constância na sua vida, seja um hábito para a sua vida. Como eu digo no método Açucareto, hábito na diabetes, ela tem que ser intencional. E sono, uma qualidade de sono, uma boa noite de sono também é um hábito que tem que ser intencional. E o que é o sono? E o que é o sono? O sono é um modo que a gente fica desligado do ambiente externo e olha, e o nosso corpo se foca só na parte interna. Como assim? A gente tem um conceito científico do sono,
que seria estágios com movimentos rápidos ou não movimentos rápidos dos olhos, mas eu quero trazer um conceito mais simplificado que você consiga entender no seu dia a dia. Então, o sono é quando você desliga do meio externo. O nosso organismo, nosso corpo, ele nunca para de trabalhar, ele nunca para as suas funções. O sono é o modo que a gente desliga do meio externo e o nosso corpo olha só para dentro. Como assim desliga do meio externo? A gente funciona num ciclo de 24 horas. Esse ciclo é chamado de ciclo circadiano, que é de dia e noite. E isso, como o nosso corpo sabe disso, além do escuro e do claro, né? Que são os principais que o nosso corpo identifica. Mas também dentro do nosso corpo, isso é mediado por hormônios. Para que isso? Para que o nosso corpo se mantenha vivo, se mantenha saudável, se mantenha com memória, numa parte cognitiva, uma parte mental, todo o tempo saudável até o fim da nossa vida. Então, a função do o sono, ele é isso, é um desligamento total do meio externo. Então, você dorme, você não escuta nada para fora, né? Ali que está ao seu redor, para focar no seu meio interno, para ele funcionar de outra maneira, para o seu corpo funcionar, a gente vai ver em detalhes, em detalhes. Então, quando a gente dorme, a gente entra em fases de sono. Logo, a gente começa a, a escutar menos o meio externo, então fica aquela fase de sonolência. Depois a gente entra numa fase intermediária, uma intermediária, que a gente pode chamar de fase 2 do sono, é onde o nosso coração bate mais devagar, nossa respiração vai mais lenta, e a gente está mais, nesse momento, a gente está mais dormindo do que acordado, né? Você já viu aquela sensação de estar mais dormindo que acordado? Então, você está mais voltado para o meio interno, o seu corpo está mais voltado para o meio interno do que o meio externo. E a terceira fase do sono, que é o sono profundo, onde a gente desliga totalmente. Desliga totalmente, a gente não vê o que está acontecendo no meio, no meio externo, né? Ao lado da gente, ao redor da gente. Então, são as fases do sono. Essas fases, esse ciclo do sono dura em torno de 90 minutos. Né? Eu estou falando de um sono noturno, né? Do sono durante a noite. E ela começa no 1, no 2, né? Começa a sonolência e depois eu estou mais dormindo que acordado e depois no sono profundo, que seria o 3. A gente começa nesse ciclo no 1, no 2 e no 3, e aí hora volta, vai para o 2, vai para o 1, vai para o 3, não necessariamente nessa ordem de 1, 2 e 3. E a gente acorda em alguns momentos durante a noite, e o normal é voltar a dormir logo e ter várias fases de sono profundo. O sono onde a gente desliga de tudo, a gente não escuta nada e o nosso corpo está totalmente relaxado. Quando ele entra nesse relaxamento total, que é o sono profundo, a gente não está escutando nada, percebendo nada do lado da gente, do meio externo, o nosso corpo ele produz hormônios muito importantes e faz funções muito importantes que são importantes para nossa memória, para o nosso crescimento, para o nosso sistema imunológico, para quem tem diabetes, para funcionar essa insulina melhor. Então o sono ele é natural e faz parte da nossa vida e a gente precisa dele. Então essa fase de desligamento total, né, que é o sono profundo, a gente entra várias vezes durante a noite. O normal é entrar várias vezes durante a noite, nesse ciclo profundo que a gente acorda relaxado no dia seguinte. E isso se deve a alguns hormônios que eu vou já te falar, que vai contribuir para o controle ou descontrole da diabetes. E, então o sono, ela é uma fase que a gente desliga, a gente está num ciclo, um ciclo biológico, se chama de ciclo circadiano, né, de
dia e noite, e isso é controlado, é mediado por hormônios e pela luz, luz e escuridão, que é muito importante para o nosso corpo se manter saudável, se manter vivo, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, porque vai interferir no humor, interfere em outras áreas também. E ele é tão, por que o sono é tão importante para o controle da diabetes? Ele já é importante para qualquer ser humano. O último recorde que teve de sono foi em 1960, uma pessoa passou 11 dias sem dormir. Mas daí para cá não teve registro mais, porque prejudica muito a falta de sono, então não se houve mais incentivo às pessoas ficarem acordadas. Então, na última mensuração que se teve, uma pessoa ficou 11 dias, o maior tempo, sem dormir, e ela teve alguns prejuízos na saúde, e aí daí para de 1960 para cá, a gente já não tem esses registros. Mas o sono ele é importante. Antes de eu te falar aqui, você já sabe que é importante. Fica 2 noites, 1 noite sem dormir, várias noites não dormindo direito, para você ver o efeito nocivo disso. Mas eu quero te falar aqui sobre especificamente a diabetes e de como você pode ajudar o seu corpo, te ajudar a controlar essa diabetes dormindo literalmente. Então, o sono é tão importante para a diabetes, porque o sono está ligado à produção de hormônios que consequentemente, vão aumentar ou controlar a glicemia, o açúcar no sangue. E uma série de outras coisas, que vão estar relacionado diretamente com o controle ou descontrole da diabetes. E esses hormônios, a gente tem 4 principais hormônios que a gente produz durante o sono. E a gente produz esses hormônios na fase de sono profundo, na fase que a gente relaxa totalmente. Te relaxa totalmente. E a gente sabe que a gente está produzindo esses hormônios direito, por quê? A gente acorda descansado, a gente não tem excesso de fome, a gente não tem querer comer doce em excesso. E esses 3 hormônios principais que a gente produz somente dormindo é o hormônio de crescimento, é a melatonina e a serotonina. A gente produz outros hormônios sim, né, mas esses 3 específicos, eles vão ser produzidos na fase profunda do sono, na terceira fase, que você só consegue entrar nessa terceira fase de uma forma satisfatória se você dormir bem, se você relaxar para dormir bem. E às vezes nem sempre é fácil. Me conta aí se você tem alguma dificuldade com sono ou se fica horas acordado à noite, se acorda à noite e fica muito tempo para pegar no sono novamente, ou demora muito tempo para dormir, né? Me conte aí nos comentários como é essa relação sono para você, sono, diabetes, né? Controle da diabetes e como você lida com tudo isso. Então, esses 3 hormônios que a gente produz durante o sono profundo, que é o hormônio do crescimento, a melatonina e a serotonina, eles vão estar ligados a inúmeras funções, mas também eles vão desencadear algo que é o descontrole da diabetes. A gente vai chegar nesse descontrole aí de como chega nesse descontrole da diabetes através desse sono, certo? Ou da má qualidade de sono. O hormônio de crescimento, a gente produz logo quando a gente é criança, a gente precisa dele para crescer, né? Então, literalmente, para a gente crescer. Na idade adulta, a gente continua produzindo ele, em menos quantidade, claro, mas ele é muito importante para as funções do nosso corpo, no geral. No geral. Então, para o funcionamento que a gente chama de metabolização do nosso corpo, né? Para os músculos ficarem ok, para a recuperação do sistema nervoso,
para o nosso sistema endócrino, sistema de hormônios estar funcionando direito. Então, hormônio de crescimento ele tem uma função geral de equilíbrio e de trabalho para o nosso corpo funcionar melhor, né? Então, o hormônio de crescimento tem inúmeras funções. No, no masculino, 21 anos, o masculino geralmente ele para de crescer, né? Para cima, de estatura, e cresce mais para lateral. Lateral. Diz aí, você cresceu para lateral ou tá ok na lateral? E o feminino, geralmente, logo depois da primeira menstruação, ele já começa a cair essa produção de hormônio e aí aquela estatura já não aumenta tanto, mas o hormônio de crescimento continua com funções do nosso organismo vital realmente. O segundo hormônio é a melatonina. Esse hormônio a gente começa a produzir no início da tarde e começa o seu pico de produção depois das 22 horas. Daí a importância de dormir cedo. Você dorme cedo? Ou fica enrolando ou fazendo inúmeras coisas para não dormir? Para não dormir, vai dormir lá depois de 1 hora. Então, a melatonina, ela é produzida, inicia à tarde e depois começa o seu pico às 22. E ela tem a sua maior produção no sono profundo. Na terceira fase, é onde você está totalmente relaxado. Você não tem contato, você não sabe o que está acontecendo fora ali do seu quarto. Você fica naquele sono profundo. E a melatonina, você sabe quando você está produzindo bem ela? Quando você acorda no dia seguinte, você está descansado. E aí tem várias outras funções, que a vitamina D interfere nessa produção, a serotonina, que é o terceiro hormônio também, interfere nessa produção de melatonina. Então, o nosso corpo não é uma coisa somente, né? Então, tudo tem que estar equilibrado para ele funcionar direito. Então, a melatonina, ela vai ter essa função de além de outras funções de reparação no corpo, de reparação do nosso sistema nervoso, de reparação do nosso cérebro, no nosso sistema imunológico, a gente vai acordar com aquela sensação de descansado. E o terceiro hormônio que a gente produz dormindo é a serotonina. A serotonina, ela é um comunicador, a gente chama de neurotransmissor, né? É quem faz a comunicação do nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso são os nossos nervos todos unidos, saem aqui do tronco do nosso cérebro e vão até nossos pés e nossas mãos. Então, a gente tem células nervosas por todo o corpo. Certo? E quem faz essa conexão, de algumas conexões disso, é o hormônio serotonina. Então, algumas conexões cognitivas que a gente fala, conexões de humor, de bem-estar, quem faz isso é a serotonina no nosso sistema complexo e maravilhoso que é o nosso corpo. Então, a serotonina, por exemplo, a baixa da serotonina é observada em pessoas que têm depressão, por exemplo. O nosso sistema nervoso, ele é como se fosse a nossa rede elétrica, que iluminasse, né? A gente vai lá, aperta na tomada e ilumina toda a nossa casa. Mas tem todo um sistema por trás. A mesma coisa, um bom humor, por exemplo. Então, tem uma serotonina por trás desse bom humor. Claro que num sistema complexo aqui, mas eu quero te reforçar que nós precisamos do sono para produzir a serotonina. Porque senão o nosso corpo vira uma verdadeira bagunça e nessa bagunça que prejudica muito a diabetes, como a gente já vai ver. Então, só fixando aqui que a gente tem 3 hormônios principais do sono, que é o hormônio de crescimento, o hormônio, a melatonina e a serotonina. E esses 3 hormônios, a gente precisa deles tanto para recuperar,
regular o nosso cérebro, o nosso sistema imunológico para a gente ficar saudável, para a gente ter bom humor, para a gente trabalhar, para a gente consumir açúcar na quantidade certa, para equilibrar isso. O sono ele é restaurador, ele equilibra todos os nossos gastos, todas as nossas preocupações, né, entre aspas, do dia. E a gente precisa dele, né? Então você não determina se você vai ter sono ou não. Você precisa do sono. E a gente precisa desse sono de em média 7 horas por dia e que a gente entre nessas 3 fases do sono. Na fase 1, que a gente fica mais ou menos acordado, na fase 2, que a gente está mais dormindo do que acordado, e aí o nosso coração, nossa respiração fica mais lenta, até a gente entrar na fase 3, que é o sono profundo, que a gente desliga do meio externo, aonde a gente tem essa produção desses hormônios, e que acontece maior parte da regeneração, da recuperação, da reparação, da vitalidade do nossas células, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de produção de hormônios, de toda a nossa parte interna, que a gente não tem um controle, certo? A gente não tem um controle e que o sono determina esse controle. Quanto mais qualidade, mais esse controle, mais essa recuperação, essa vitalidade, ela acontece de uma forma satisfatória para a gente envelhecer bem, né? Viver bem todos os dias. Então, o sono, os hormônios de sono contribuem com você para isso. Dito isso, por que você pode controlar ou descontrolar a diabetes dormindo? Tem coisas que a gente faz na diabetes, principalmente na diabetes tipo 2, ela tem que ser intencional. Elas não precisam sofrer por causa disso. E o sono, ele tem que ser um hábito intencional. Você tem que buscar desenvolver esse hábito de uma forma intencional. Aí você pode estar dizendo assim: "Ah, mas eu quero dormir direito, mas eu não consigo. Ah, eu tenho tanta preocupação que à noite meu cérebro fica trabalhando e eu não consigo dormir. Ah, tem tanta coisa lá no meu trabalho que eu tenho que dar conta de tudo. Ah, na minha empresa os meus funcionários não fazem o que eu mando". Então, vai ter tanta coisa que você vai dizer assim: "Ah, por isso eu não durmo direito". Lembra que para o controle da diabetes ele tem que ser um hábito intencional? Talvez seja a sua maior dificuldade o hábito de dormir direito, mas é possível, independente da sua idade, independente de como você esteja. Agora, você tem que olhar para você e querer dormir e controlar a diabetes. Como faz isso? Eu vou te dar algumas coisas aqui, mas ele vai precisar de um esforço, de uma intenção sua. Se você tem problemas no sono e descontrola a diabetes. Aliás, você monitora a sua glicemia de manhã, a sua diabetes? Você sabe como o sono impacta na na sua diabetes? Você faz o mapeamento da glicemia? Né, então, se você não faz o mapeamento de glicemia, você não tem como você saber se o sono impacta diretamente, mas tem como a gente monitorar com o mapeamento de glicemia para te ajudar a dormir melhor e a a fazer com que você controle essa diabetes dormindo. E como fazer isso? Como fazer isso, né? A gente já viu que o sono, a gente produz hormônios durante o sono, né? 3 principais, que é a melatonina, hormônio de crescimento e a serotonina. Esses hormônios, eles têm uma função reparadora de comunicação do nosso corpo, que faz o nosso corpo funcionar melhor no geral. E quando você dorme direito, né, tem as fases do sono direito, tem em média 7 horas de sono, dorme um sono de qualidade, né, aquele sono que você entra mesmo na fase profunda. Você sente no outro dia que você dormiu descansado, você dorme cedo também e consegue produzir melatonina, serotonina e acorda bem durante no dia seguinte.
Esqueci. Então, sabendo do que a gente viu agora, que o sono produz esses hormônios, você sabe que o descontrole dele vai dar algum problema. E qual é o seu maior problema? É a glicemia alta. A serotonina, quando não produz essa serotonina de uma forma com qualidade, o seu sono não é de qualidade, você vai ter mais fome durante o dia. Então, se você tem mais fome, essa glicemia vai aumentar, essa diabetes vai aumentar, porque você vai comer. É uma fome que foge do seu controle. Também você engorda mais, essa gordura abdominal dá mais resistência à insulina e você descontrola essa diabetes. Então, você pode controlar ou descontrolar essa diabetes dormindo. A serotonina, quando você não dorme quando dorme com qualidade, se não dormir de qualidade, você não vai produzir serotonina satisfatoriamente. A serotonina, para chegar à produção de serotonina, a gente precisa de uma pequena parte da alimentação que a gente chama de triptofano, um aminoácido, uma proteína, que tem no queijo, que tem no abacate, que tem na aveia, que tem na banana. Se não tiver esse triptofano, não tem produção de serotonina. Quando a gente não dorme direito, que a gente baixa essa produção de serotonina, o que o corpo entende? Que eu preciso me alimentar para produzir essa serotonina. O triptofano vem da alimentação. Então, te dá mais fome. Te dá mais fome e te dá mais vontade por doce. Então, você fica num ciclo ruim porque não dormiu direito. Só que aí tem outros efeitos, um efeito negativo, que às vezes não é só uma noite que você não dorme direito. Você não dorme direito várias noites, né? E aí, quando você tem problema de sono. E aí, quando você não produz a serotonina numa qualidade suficiente, também interfere na produção de melatonina, que vai te dar a sensação de bem-estar, de descansado. Então, se não produzir a melatonina direito, você não tem essa sensação, você não tem a sensação reparadora, então o seu corpo fica cansado. E com isso, você pode ter mau humor, você tem insatisfação mesmo da vida, ou a tristeza, não estou falando de depressão, mas aqueles momentos, né? Momentos, e tudo isso porque você não dormiu uma noite de qualidade. Então, dormir de qualidade nem sempre é só horas, mas realmente entrar um sono profundo várias vezes durante a noite e acordar bem no dia seguinte. Então, dormir bem vai te ajudar a controlar a diabetes, porque você não vai ter tanta fome, você vai conseguir ter o hábito de comer o que gosta, controlando a diabetes por dentro, como a gente tem mais vídeos aqui no canal e o que eu ensino no método açucareto também. E aí, você comendo o que gosta, se alimentando direito, você não vai ter ausência de triptofano e vai produzir a serotonina direito. E produzindo a serotonina direito, também você vai produzir a melatonina, o hormônio de crescimento e outras coisas no teu corpo que vão estar te ajudando a controlar a diabetes. Do contrário, você fica num efeito negativo. E aí agora eu quero te chamar a atenção para esse efeito negativo, que talvez a gente não se atente no nosso dia a dia por causa disso, e pode ser que esteja descontrolando ou você não esteja conseguindo controlar sua diabetes em 130 após refeição, não consiga baixar de 200, talvez pode estar relacionado a esse ponto, né? O que a gente vê quando eu faço análise de um acompanhamento do mapa de glicemia, que a pessoa consegue fazer a refeição COQ-P, a refeição bem equilibrada, a gente vai ver que, às vezes, o ponto do sono que está desequilibrando. E, às vezes, é um pequeno ajuste que a gente já vai comentar, que a pessoa consegue dormir direito e controlar essa diabetes. Então, esse efeito negativo da falta de sono, ele te gera outra coisa, ou tanto o descontrole da diabetes quanto outros problemas em si. E
E às vezes esse problema de sono, ele está em algo que você consegue resolver ou não, né. Então, muitas vezes o problema no sono, ele está ligado a estresse, né. Quando a gente fala em estresse, o que que a gente imagina? Aquela pessoa irritada, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa xingando, e nem sempre é assim. O estresse, ele é uma reação normal do nosso corpo, que a gente precisa reagir, é natural para a gente. O problema é a gente manter esse estresse o tempo todo, certo? O que acontece? Por que é ruim esse estresse? Como a gente identifica isso no nosso dia a dia? Sabe aquela preocupação de você levar trabalho para casa e querer terminar, querer dar conta de tudo? É um tipo de estresse. E aí, quando você faz isso uma vez, ok. Se você está fazendo isso durante toda a vida, será que não é isso que tá prejudicando o seu sono? Ou às vezes você se preocupa demais com seus filhos e não está no seu controle. Não está no seu controle. Então, você se preocupa com o que pode acontecer. E aí, como o seu cérebro fica trabalhando demais, você fica em alerta e não consegue dormir. Então ou quando fecha os olhos, não consegue entrar numa fase de sono profundo, e não tem a produção de hormônios necessários para fazer essa ação reparadora no seu corpo. Ou às vezes, você fica excessivamente na televisão, no celular, no computador, ou alguma coisa que te desperte, que te deixa em alerta e você tem o prejuízo no sono. Vamos voltar para o estresse, certo? Então, isso que eu acabei de colocar são coisas que te levam a esse estresse, que a gente nem percebe como estresse, a gente diz que é uma preocupação. Eu falo de estresse aqui porque no estresse em si, a gente produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é muito importante para o nosso corpo. Aí a gente vai voltar lá nos hormônios do sono, né. No final da noite, já 4 horas, 5 horas da manhã, naturalmente a gente produz o cortisol, que vai até a produção ali em torno de 7 horas, 8 horas da manhã. Para quê? Para a gente acordar. Senão a gente não vai ter energia para levantar, né? Se a gente ficar numa fase de sono profundo ali o tempo todo, a gente não acorda, concorda? Né? Então, o nosso corpo é perfeitamente complexo e maravilhoso nesse equilíbrio. E a gente precisa desse cortisol para ficar acordado, para a gente trabalhar, para o dia clareou, certo? Então a gente está pronto para o dia no nosso ciclo de noite e dia, nosso ciclo circadiano. A gente produz em alguns momentos do dia esse cortisol, tudo certo, ele tá o hormônio cortisol tem várias outras funções no nosso corpo, né, produção, de precursores de outros hormônios e outras funções também do nosso corpo, além de manter a gente acordado. E ele é um hormônio que, quando a gente fica em estresse, quando a gente fica em alerta, quando a gente fica tentando se defender, preocupado demais com algo, é um hormônio que aumenta. Então o problema não é o colesterol, o problema perdão, o cortisol. O problema é ele aumentar demais e se manter aumentado por muito tempo, que a gente mantém isso nas preocupações. E aí agora uma coisa muito importante sobre esse efeito desse estresse que está prejudicando o teu sono, mas quando a gente produz o cortisol, a insulina do nosso corpo, ela não funciona direito. Ela é tipo bloqueada. Por quê? Porque o corpo entende que a gente está em perigo, de alguma forma. E ele bloqueia a ação da insulina, lembrando que é a insulina que tira o açúcar do sangue, certo? Uma das funções dela. Bloqueia a ação da insulina, porque a gente vai precisar de energia para fugir daquele perigo, para enfrentar aquele perigo. Quando eu estou em estresse, estou preocupada, o meu corpo está entendendo que eu estou em perigo. E a energia do corpo tira a maior parte do açúcar que está ali. Então, ele já equilibradamente já diz assim: insulina não age porque eu vou usar desse açúcar. Ao mesmo tempo, essa produção de cortisol faz com que vai precisar de açúcar, né? Então, ele induz
o pâncreas produzir outro hormônio que a gente chama de glucagon para o fígado liberar açúcar. Então, olha só, tem duas ações aqui, bem importantes, quando aumenta demais essa produção de cortisol, quando mantém essa produção de cortisol. A insulina não funciona por ação do cortisol, porque o corpo está dizendo que vai usar energia, que está em perigo ou em fuga, e também tira lá o açúcar que está reservado no fígado e vem para a sua corrente sanguínea, vem para o seu sangue, então vai aumentar mais essa glicose. Então, se você a sua insulina já não está funcionando direito porque você tem diabetes tipo 2, lembrando que na diabetes tipo 2 você tem insulina, mas ela não funciona direito, e aí vem esse aumento de cortisol e, 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 e leva à 10ª potência essa função, é claro que vai descontrolar a sua diabetes, certo? Então, e tudo isso a gente pode ter começado lá no sono, entende? Então, no sono de eu estar preocupado e não dormir direito, aí eu não durmo direito, eu não produzo hormônio, eu começo a me preocupar de novo, então eu entro num ciclo muito ruim para o meu corpo. Então, é possível eu controlar a diabetes dormindo? Ajudar meu corpo a controlar a diabetes dormindo? Sim, é possível, mas eu tenho que ser intencional, tenho que buscar meios para ir dormir direito. E é possível descontrolar? É. E é mais fácil descontrolar pelo estresse do dia a dia. Tenho certeza que você não tem uma vida sem problemas, né? Então, toda a nossa vida tem problemas. A questão é, a gente tem coisas que vão estar no nosso controle para a gente resolver, e tem coisas que não vão estar no nosso controle para a gente resolver. E a maioria das vezes o que leva à preocupação, o que leva a esse estresse, que vai perturbar nosso sono, que vai aumentar o cortisol. O cortisol é aquilo que a gente não tem controle, é aquilo que a gente não consegue resolver. E aí está a nossa sabedoria, a nossa intenção de controlar a diabetes, de buscar uma forma para que a gente não seja tão afetado por esses problemas que a gente não tem controle mesmo. Se a gente tivesse controle, a gente vai lá e resolve e ok, certo? Mas a maioria das vezes os problemas não são nossos e a gente não tem controle. Não tem controle. E aí a gente fica nesse ciclo e acaba prejudicando o nosso sono, aumentando o nosso cortisol, porque aumenta o nosso estresse ali, e aí aumenta essa glicemia, esse açúcar no sangue. Então, use isso tudo que a gente viu aqui de diabetes e sono, tudo que você descobriu de diabetes e sono, a seu favor para controlar a diabetes dormindo. Você já sabe que tem hormônios que você produz somente no sono à noite, que é a melatonina, hormônio de crescimento, e a serotonina, que vão estar dentro de várias funções do nosso corpo, mas a falta deles vai ter vários prejuízos que vão fazer você, se estiver em falta, você comer demais, você ter fome demais e entrar no descontrole da diabetes também nesse ponto. Porque, como você comendo mais, vai aumentar essa glicemia. Assim como a tua falta de sono, o teu problema de sono, a tua qualidade de sono, né, que não é só a média 6 horas que você dorme, mas de como você acorda no outro dia, se sono descansado ou não, essa boa qualidade de sono vão fazer com que seu organismo funcione melhor. Essa má qualidade faz com que você não consiga resolver tantos os seus problemas com facilidade, porque interfere na sua cognição, na memória, no seu humor, e você não conseguindo resolver problemas, ou seja pelo sono, ou seja por outras coisas, você entra num estágio de estresse. Estresse, a preocupação, aquele problema que você não consegue resolver, e a maioria das vezes ele não é seu, ou você não tem controle, né? Então, usar tudo isso aqui a seu favor de diabetes e sono é você procurar dormir mais cedo. À noite, vá testando. Que horas você consegue ir para a cama para ter um sono de qualidade? Você parar de estimular o seu cérebro para ficar em alerta. Como? Vai diminuindo 15, 20 minutos antes do seu sono o celular, depois vai aumentando isso. Lembra que tem que ser intencional.
Em vez do celular, procure leia um dia uma página do livro, no dia seguinte mantenha uma semana uma página, depois aumente. O que que acontece quando a gente lê um livro antes de dormir? O nosso cérebro tenta acompanhar aquela velocidade, e com isso vai diminuindo as nossas ondas cerebrais, certo? E o nosso alerta, e eu vou tendo mais facilidade para pegar no sono. Então, quando eu vou dormir, ao invés de eu levar 1 hora para dormir, eu levo 15 minutos. Se eu pegar o celular, é ao contrário, o celular ele é a luz, é luz azul, então ele desperta, ele vai me deixar meu cérebro em alerta. E aí com isso, ao invés de eu deitar na cama, demorar 20 minutos, 15 minutos para dormir, eu vou levar 1 hora, 2 horas, né, e vou e ainda fica, nessas 2 horas eu fica pensando em vários problemas e acaba não tendo um sono de qualidade. São algumas formas, assim como diminuir a luz do seu quarto, colocar uma música para estimular, para você acalmar. Então, vá buscando intencionalmente formas de você dormir direito. E aí, vá observando, vá mapeando sua glicemia, né. No método Açucareta a gente tem o mapa D130, né, como a gente mapeia e como a gente observa essa glicemia, mapeando lá a glicemia, mapeando o sono, atividade física, porque para controlar a diabetes, ele não precisa de sofrimento, ele precisa ter de intenção. Intenção. Claro que conhecimento de o que baseia isso, ele é muito importante, mas ter intenção para controlar a diabetes, para controlar a diabetes. Então, você aprendeu muita coisa aqui sobre sono. Claro que tem várias outras coisas que eu demoraria aqui 5 horas ou mais, mas o que eu te passei aqui já te ajuda bastante para você saber o porquê você tem que buscar dormir melhor e aprender a olhar para dentro de você e saber que problemas você consegue resolver, quais são os seus e que você está no seu controle, e o que não são os seus e o que não está no seu controle. Nem tudo vai estar no nosso controle, nem tudo a gente consegue resolver, mas nem por isso a gente tem que deixar de viver bem ou dormir bem. Então, use tudo isso que você aprendeu aqui, nessa aula, para controlar essa diabetes dormindo. E volte aqui, me conte sobre o seu sono, de como você está evoluindo. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, porque assim como eu estou gravando esse vídeo aqui para ajudar a Maria de Lourdes, e também pode ajudar outras pessoas até e você mesmo, né. Então, pelos comentários a gente vai se comunicando, aqui pelo canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com uma pessoa que tem diabetes tipo 2 ou que está pré-diabético, ou que tem problemas no sono e que precisa dormir melhor, até para não ter diabetes por causa desse ciclo do sono, né, desse ciclo mal dormido. Lembra de compartilhar e até a próxima aula.